Oi, gente, eu sou a Natália. Eu sou a Paula. E eu sou a Antonella. E hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório animal e humano. Então, gente, para começar nossa introdução, eu vou começar falando sobre os poríferos. E, gurias, vocês têm uma noção do que seriam os poríferos? A única coisa que eu sei sobre eles é que eles são animais aquáticos. Eu já ouvi falar um pouco, sei que geralmente eles são chamados de esponjas. Pois é, assim como a Paula e a Antonella falaram, eles são animais aquáticos que são conhecidos popularmente como esponjas. Eles são denominados assim porque eles não possuem um tecido verdadeiro, somente vários poros no seu corpo. Sim, eu vi também que eles têm um sistema digestório intracelular, o que significa que ele ocorre dentro da célula, né? Olha, pelo que eu sei sim, a célula que captura o alimento e faz a digestão é chamada de coanócito, uma célula flagelada que fica presente no corpo desses animais. Tá, e finalizando aqui o assunto sobre os poríferos, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem como eles conseguem os alimentos? Não. Tá, eu vou explicar. Os poríferos, eles conseguem os alimentos através da filtração. Ele remove as partículas de alimento que estão na água, que entram pelo seu corpo através dos poros. Agora, partindo para os tópicos, a gente vai falar sobre os quinidários. Eles são animais invertebrados que eles têm como representantes as anêmonas do mar e as águas-vivas. O corpo deles é bem simples, só que é um pouco mais complexo que o dos poríferos. E também, gurias, existem alguns animais que não têm um sistema especializado para a digestão de seus alimentos. Os poríferos, por exemplo, são exemplos de animais sem sistema digestório, porém que apresentam estruturas e mecanismos que agem na digestão de seus alimentos. Pois é, um outro tópico importante são os animais que têm um sistema digestório incompleto. Um bom exemplo de animais que possuem um sistema digestório incompleto são os quinidários e os plateuminos. Uma coisa que eu sei sobre esses animais é que enquanto alguns animais a gente consegue ver a presença de um orifício para a entrada e um para a saída dos alimentos, os quinidários eles têm apenas um orifício, que é por onde o alimento entra e por onde os restos de digestão saem, chamado de boca. E eu sei também que outro animal que tem um sistema digestório incompleto são os plateuminos, que nem a Natália estava explicando. Uma coisa que eu sei é que eles têm um sistema digestório intracelular, ou seja, ocorre no interior da célula. Sim, nós também temos os nemateuminos, que a digestão é finalizada de forma intracelular, igual os plateuminos que eu e a Antonella estávamos falando. Os nemateuminos têm um sistema digestório completo, ou seja, a digestão dele é constituída de um orifício por onde o alimento entra e por um orifício onde as excretas são eliminadas. Uma coisa que eu sei sobre os nemateuminos é que eles são os primeiros animais da linhagem evolutiva a ter o sistema digestório completo, assim como nós. E nós também temos outros animais com sistema digestório completo, como por exemplo os anelídeos, os moluscos, os artrópodes e os equinodermos. Então, gurias, eu também... Calma, me perdi. Pode continuar? Então, gurias, eu também fiquei sabendo que os peixes vivem exclusivamente na água, que pode ser doce ou salgada, tanto faz. E tem hábitos alimentares variados, incluindo espécies herbívoras, carnívoras e onívoras. E também nos peixes, o alimento ele passa pela boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, onde é misturado com líquidos do fígado e pâncreas, e termina na cloaca. E gurias, eu descobri também que os peixes cartilaginosos possuem uma válvula espiral e os peixes ósseos têm secos pilóricos, que ambos são adaptados para a absorção de nutrientes. Os peixes têm adaptações alimentares diversas. Por exemplo, os tubarões possuem várias fileiras de dentes para predar. Enquanto os peixes ósseos, como as piranhas, também têm dentes especializados para uma dieta carnívora. E trocando de assunto novamente, gurias, vamos falar sobre os anfíbios e répteis. Eles têm um sistema digestório muito parecido, com boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso, terminando uma cloaca. Uma coisa interessante que eu sei também é que em ambos os grupos o hábito alimentar predominante é o carnívoro. A maioria dos anfíbios consome insetos e por isso apresenta uma língua elástica e pegajosa para capturar esses invertebrados. Eu me perdi aqui. Qual? Os répteis, agora é tu. E já os répteis, eles podem se alimentar de outros animais, como pequenos invertebrados ou até mamíferos de pequeno porte. Eu também descobri que no sistema digestório pode incluir um tubo digestório onde os alimentos são processados e órgãos anexos que produzem e liberam substâncias essenciais para a nossa digestão. As aves têm as mesmas estruturas que os anfíbios e répteis em seu sistema digestório. Além disso, elas podem apresentar também outras peculiaridades, conforme a sua dieta. As árvores... Eu sempre falo árvores. As aves herbívoras têm uma estrutura chamada papo, uma dilatação em seu esôfago que armazena e amolece o alimento por meio de uma equitação. E também o seu estômago é dividido em duas partes, proventrículo e moela. O primeiro lança substâncias digestivas sobre os alimentos e o segundo os tritura.
Uma coisa que eu sei sobre a moela é que ela é um órgão em que as aves estocam pedrinhas que ingerem para auxiliar na maceração de sua comida. Agora, gurias, partindo para o último tópico dos animais, vamos falar sobre os mamíferos. A digestão... Eita, falei tudo errado, desculpa. O sistema digestório dos mamíferos é um conjunto de órgãos que trabalham juntos para decompor os alimentos, absorver os nutrientes e eliminar os resíduos. Esse sistema pode incluir a boca, a faringe, a boca, o esôfago, o estômago, os intestinos delgado e grosso, o fígado, o pâncreas e as glândulas salivares. Mas hoje a gente também vai falar sobre o sistema digestório humano. Eu fiquei sabendo que o sistema digestório é composto por vários órgãos que realizam transformações mecânicas e químicas nos alimentos, para que o nosso corpo possa absorver nutrientes essenciais. E eles podem ser a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E também, gurias, existe o processo chamado de mastigação, que fragmenta o alimento, aumentando sua superfície de contato, facilitando a digestão e a absorção de nutrientes na boca. A mastigação é acompanhada pela saliva das glândulas salivares, que são localizadas perto das orelhas e abaixo da língua. E a saliva amolece o alimento e contém enzimas como a amilase salivar, que quebra o amido em maltose, facilitando a digestão dos carboidratos. E é por meio da saliva que ocorre a primeira transformação química da digestão, e também a formação de uma massa pastosa chamada bolo alimentar. O alimento ingerido, ele passa pela boca, segue para a faringe e depois para o esôfago, até chegar ao estômago ao longo do tubo digestivo. Agora a gente vai falar sobre a faringe, esôfago e o estômago. A faringe é um tubo muscular curto que vem logo após a boca, junto da língua, participa da deglutição, empurrando o bolo alimentar para o próximo órgão, o esôfago. O esôfago utiliza contrações involuntárias para empurrar o alimento até o estômago. E não há produção de secreções e enzimas no esôfago, portanto, não ocorre transformação química. E válvulas nas extremidades do esôfago previnem o movimento do alimento na direção oposta. O estômago realiza a digestão mecânica e química dos alimentos ao receber e armazenar temporariamente o alimento do esôfago. Ele mistura os alimentos com sucos gástricos contendo ácido clorídrico e enzimas digestivas, que quebram as proteínas Calma aí. Que quebram as proteínas em fragmentos menores para facilitar a absorção no intestino delgado. O estômago também regula o esvaziamento do alimento para o intestino delgado, onde ocorre a absorção de nutrientes. Gurias, também vamos falar do intestino delgado. Lembrando que o duodeno é a primeira parte do intestino delgado, onde ocorre a digestão química dos alimentos com a ajuda do suco entérico, rico em enzimas. E o suco pancreático, que contém bicarbonato de sódio, ajusta o ambiente para otimizar a ação das enzimas. Após essa etapa, o quimo se transforma em quilo e move-se pelo intestino delgado, onde ocorre a absorção de nutrientes nas velocidades e microvelocidades das suas paredes. E nós também temos o pâncreas, uma glândula que é anexa ao sistema digestório, produz o suco pancreático que contém enzimas como a amilase, que digere amido, proteases para quebrar as proteínas e lipases que decompõem as gorduras, conectado ao duodeno através do duto pancreático. O pâncreas auxilia na digestão sem que o alimento passe diretamente por ele. E eu fiquei sabendo, gurias, que no fígado, uma glândula anexa ao sistema digestório produz a bile, um líquido amarelo esverdeado que auxilia na digestão das gorduras. A bile emulsiona as gorduras para facilitar a ação de enzimas pancreáticas armazenadas na vesícula biliar, antes de ser liberada no duodeno. A bile não contém enzimas em sua composição, apesar de ser papel na digestão das gorduras. E bom, gurias, no intestino grosso, o alimento transformado em bolo fecal é misturado com o muco produzido pelo órgão. E essa mistura é protegida pelas paredes intestinais, através das contrações musculares formando as fezes. E também estudar como a digestão acontece no nosso corpo pode ser muitas vezes uma coisa abstrata, que muitas vezes as pessoas não têm noção sobre. Então, gurias, vocês sabem o que define uma alimentação saudável? Não. Bom, uma alimentação saudável é equilibrada e variada, fornecendo nutrientes essenciais através de frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas diversas, laticínios ou alternativas e gorduras saudáveis. E deve-se moderar o consumo de alimentos processados, açúcares adicionados e gorduras saturadas, além de se manter bem hidratado. E bom, gente, foi isso. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Pra cá. Tchau.